Fala galera, eu sou o Rodrigo Guimarães, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Grana no Bolso, tá galera? Tô trazendo aqui a matéria que fala sobre as consequências penais ali daquela Instrução Normativa 1888 da Receita Federal, ou seja, você pode inclusive ser preso, não somente pagar uma multa, caso você aí infrinja as regras daquela Instrução Normativa feita pela Receita aí recentemente, tá? Então a Receita Federal tá legislando, um órgão que não é pertencente ao poder legislativo, tá meio que legislando por conta própria e você pode sofrer as consequências penais disso, tá? Prisão, cadeia mesmo, tá? Também vou falar o caso aqui de um cara, falando já em tema de cadeia, um cara que foi preso lá nos Estados Unidos, porque coisas ruins não acontecem somente no Brasil, é no mundo todo, tá? Eu vou falar também o que isso tem a ver, qual é a relação disso, do que tá acontecendo lá nos Estados Unidos com aqui no Brasil, tá? Porque se as coisas aqui no Brasil já estão meio ruins, poderiam ficar piores com a regulação, com a regulamentação, tema que eu comentei ontem. Para que vocês entendam isso, vocês têm que assistir o vídeo até o final, beleza? Esse vídeo aqui tem informações até o final, tá tudo bem segmentado, tudo bem esmiuçado, mastigado certinho, só que para que você entenda tudo, tem que assistir esse vídeo até o final, beleza? Então, se fosse você, não perderia um segundo desse vídeo, tá? E também compartilhava com o geral inteiro e já dava logo o like, beleza? Dá logo o like aí. E se você é novo aqui no meu canal, tá caindo pela primeira vez, pessoal, você que se inscreva caso não seja inscrito, porque todo dia tem vídeo novo, tá, galera? E se você quiser participar do nosso grupo de discussão lá no Telegram, ou então no nosso canal de sinais que está sendo temporariamente gratuito, o tempo também até já tá acabando, os links vão estar aqui embaixo na descrição, tá? Agora vamos comentar sobre esse caso aí, porque você já deve estar carecas de saber sobre o que trata lá a Instrução Normativa 1888 da Receita Federal, que fala sobre a questão de você ter que declarar suas criptomoedas, se você opera ali com limite de 30 mil reais por mês, se você é peer-to-peer, você é englobado como uma exchange, você é equiparado com uma exchange, também tem responsabilidades tanto de prestar informação quanto responsabilidades tributárias. Não somente tem responsabilidade tributária quem é uma empresa ou equiparada a ela, se você for operar no exterior, em uma exchange no exterior, você tem que prestar informação, e não sou eu que estou dizendo isso, tá? Somente estou passando informação dessa instrução, coisa que eu não concordo, discordo radicalmente, as coisas não deveriam ser assim. Primeiro que essa instrução, ou melhor, primeiro que a Receita Federal nem deveria existir, essa é a verdade, pois é roubo. Só que a questão é que se você for se defender desse roubo, se você for praticar aí a sua legítima defesa, você para eles vai estar aí cometendo um crime, e você infelizmente vai ser penalizado por isso, porque infelizmente esses caras aí têm um monopólio da força, eles são o Estado, ele tem ali o poder nas mãos, e infelizmente pode até cometer arbitrariedades com você e usar a força aí até de uma forma desmedida contra você. Essa é a atual realidade, e é por isso que eu tenho esse canal aqui, para informar as pessoas, para a gente tentar mudar essa realidade aí, espalhar a palavra principalmente das criptomoedas, mas também do libertarianismo, para que as pessoas acordem, a gente mude a cultura das pessoas, porque tem gente aí que acha que pagar imposto, acha aí que se sujeitar às regras até arbitrárias do Estado, ela está cumprindo o seu dever. Isso aí é dever de gado, tá? Eu não quero criar gado, eu quero simplesmente mostrar aqui a verdade para algumas pessoas, que para essas pessoas por si só formem sua própria opinião, tá? E não sejam incomodados por ninguém, nem por governo, nem por nenhuma instituição, que pensem por si só. Mas o seguinte, voltando ao tema central aqui do vídeo, caso você infrinja, descumpra ali aquelas normas, vai ter também responsabilidade penal, não é somente uma multa, porque a instrução normativa em si fala sobre multas, caso a empresa ou a pessoa física descumpra, mas não estão somente ali englobadas, envolvidas leis que falem sobre questão tributária, leis que falem também sobre questão penal estão envolvidas também, até porque caso haja aí essa infração, e caso haja identificada aí essa infração, após ali a fiscalização da Receita, vai ser aberta aí uma investigação criminal, e não estou de brincadeira aqui não, tá galera? Eu também não tô querendo aqui falar o fim do mundo, não é o fim do mundo, mas também eu não tô de brincadeira, tá? Vai ser aí aberta uma investigação criminal para que se haja ali, segundo os parâmetros do Estado, se a pessoa cometeu crime ou não. Isso aí tá tratado nos artigos 10 e 11 ali da Instrução Normativa, só que é abordado de uma forma bem branda para que a pessoa até não perceba. E inclusive a matéria até para abordar essas questões penais, a matéria que eu tô pegando aqui no portal do Bitcoin, ele fala sobre a questão da Lei 7.492 de 86, que fala aí sobre os crimes contra o sistema financeiro nacional. Obviamente eu faço questão aqui de ressaltar que naquela época não existiam bitcoins, tá? Então, como não existiam bitcoins, a lei possivelmente não vai falar aí sobre criptoativos, sobre moedas digitais, porque esse tipo de ativo para aquela época era algo do futuro, e ninguém imaginava isso, e ninguém seria manginar naquela época para adivinhar o que estaria acontecendo hoje, tá? Então, uma coisa abordada aqui pela matéria é isso, porque há aí muita insegurança jurídica. Como uma lei que tem mais de 30 anos vai aí ser aplicada nos casos de hoje, então são mudanças muito drásticas que acontecem em 3 décadas. Inclusive, esse é um dos argumentos aí de alguns regulamentadores, falar, olha, a gente tem que regulamentar criptomoedas porque as coisas mudam, as relações interpessoais
mudam, as relações humanas são completamente diferentes do que eram há 3 décadas atrás, então as leis precisam acompanhar esse pensamento aí de quem adora mais Estado na vida das pessoas. Mas já deixando bem claro para vocês e até contra-argumentando esses pontos aqui enaltecidos pelas pessoas que falam sobre a lei não poder aí, não tem aí uma certa segurança jurídica. Olha só, isso aqui não é um pensamento meu, isso aqui é o que vige na doutrina jurídica brasileira, que é o seguinte: as nossas leis, a nossa Constituição, ela não é exaurível, ela não é aí taxativa. O que eu quero falar com isso? As possibilidades ali que estão escritas na Constituição ou na lei não são as únicas. Existem outras possibilidades que podem ser julgadas mediante ali aquele dispositivo legal. Ah, Rodrigo, ainda não estou entendendo. Como assim? É o seguinte, existe a lei 001, um exemplo. Ela regulamenta sobre o quanto de dinheiro pode ali circular no Brasil, um exemplo. Só que essa lei foi criada em 1980, um exemplo, tá? Isso não existe de fato, estou dando aqui um exemplo para vocês entenderem. E aí, em 1980 não existia o pensamento de que no futuro fossem existir moedas virtuais. Então aquela lei não trata de moeda virtual. Só que as cláusulas daquela lei, os incisos, os artigos daquela lei que tratam somente de moeda fiduciária, elas podem ser ali aplicadas em casos que sejam ali próximos, que sejam parecidos. Por exemplo, a negociação em moeda virtual pode ser equiparada à moeda fiduciária. E aí meio que julga aquele caso com base naquela lei antiga. Então, ou seja, as cláusulas que estão ali naquela lei antiga não são ali esgotáveis, podem ser aplicadas em casos novos, podem ser ali usadas sem serem reformuladas. Diferentemente da legislação estadunidense, que lá nos Estados Unidos a Constituição é taxativa, ela vai falar, olha, a gente vai julgar tal caso, lá as coisas são julgadas, eles são bem pragmáticos, as coisas são julgadas ali com base em regras pré-estabelecidas. Se eles falam, olha, a gente vai julgar esse caso, se tal coisa for azul e acabou, a coisa tem que ser azul e acabou, se for vermelho, não é julgado. A coisa é assim. Para que se julgue aquele caso vermelho, tem que fazer um tipo de emenda constitucional ou então faz aí um novo tipo de lei regulamentando. Lá é assim que funciona. Tanto que a Constituição é a mesma desde que se concedeu ali a independência do país. Coisa que é diferente aqui em terras tupiniquins. Por isso que uma lei lá de 1986 ainda vale para casos atuais, tá? E obviamente tem aí legisladores que querem aí, digamos assim, entre aspas, segundo a visão dele, aprimorar, atualizar a lei. Mas nada impede aí que essa lei antiga seja aplicada nos dias de hoje, meio aí às novas práticas financeiras, tá? E olha só, eu vou ler aqui de forma bem rápida aqui o parágrafo único dessa lei para que vocês possam compreender o que eu vou falar posteriormente. Olha só aqui que fala o inciso 1 do parágrafo único dessa lei. Ele fala o seguinte: a pessoa jurídica, empresa nesse caso aqui, que capte ou administre seguros, câmbio, consórcios, capitalização de qualquer tipo de poupança ou recurso de terceiro é equiparada aí a uma instituição financeira. É equiparado também a uma instituição financeira, já no inciso 2 aqui, a pessoa natural que exerça qualquer atividade referida no artigo. No caso, na parte do artigo 1º, que fala sobre as operações financeiras e quem são aí consideradas aí instituições financeiras. Eu não quero me adentrar muito nisso, porque o intuito desse vídeo é outro. Mas continuando aqui. Quaisquer das atividades referidas neste artigo, ainda que de forma eventual, ou seja, mesmo que de forma passageira, se a pessoa comete ali um tipo de atividade que seja enquadrada, que seja ali equiparada a uma atividade prestada ali por uma instituição financeira, ela é considerada uma instituição financeira. Então, o que pode se extrair disso, inclusive até em consonância aí com a instrução normativa? Como vocês viram na instrução normativa, um peer-to-peer, uma pessoa que vende aí, que faz operações, que vende Bitcoin ou compra de outras pessoas, é considerada aí uma exchange, é considerada uma empresa, ou seja, ela também está passível ali de responsabilidade criminal. Enfim, decoraram esses incisos que eu falei para vocês, agora que vocês vão entender por que eu li esses incisos. Enfim, como eu já falei para vocês, basta que alguma dessas pessoas aí, pessoa jurídica ou peer-to-peer, viole esse tipo de cláusula, que elas podem ali estar passíveis de responderem penalmente por isso, de sofrer ali as consequências criminais. Ah, Rodrigo, mas quais são as consequências criminais, cara? Olha só, a matéria aqui trouxe 2 exemplos aqui que são muito importantes. Primeiro, é a instituição financeira ali que gerir de forma fraudulenta. Fraudulenta que se fala aqui é cometer fraude mesmo, conforme aí a legislação brasileira. Geralmente os donos da empresa podem sofrer ali um tipo de prisão, de reclusão de 3 a 12 anos, tá? Lembrando, quem cometer gestão fraudulenta não é somente quem for acusado de pirâmide. Quem cometer
gestão fraudulenta de qualquer tipo pode ficar preso de 3 a 12 anos. Outro ponto aqui que a matéria fala é o seguinte: quem cometer ali um tipo de gestão temerária, um tipo ali de gestão ali irresponsável com o saldo das pessoas, que podem ser presas ali de 2 a 8 anos. Tá? Ela pode ficar presa até 8 anos, pode pegar até 8 anos de cadeia. E aí novamente vem algumas pessoas falando, né? Não, mas tem que pagar mesmo essa pena, porque são pessoas que estão descumprindo a lei. Olha só, esse tipo de cláusula aqui é muito amplo, é muito aberto, tá? O que é considerado aí uma gestão irresponsável do dinheiro? Aqui, por exemplo, fala aqui sobre a questão de extrapolar o risco permitido às boas práticas. Olha, quero que você me defina aí o que é risco extrapolado por boas práticas. Se a gente for falar aí em questão de risco inerente a investimento, criptomoedas são muito voláteis. Bitcoin teve um dia que oscilou 30%. E aí? Isso aí pode ser considerado um tipo de extrapola ao risco, principalmente considerando o mercado tradicional? As empresas que operam com criptomoedas podem ser responsabilizadas, os caras podem ser presos por 8 anos por causa de um negócio desse? Entendeu? É algo muito amplo, algo muito subjetivo, não tem como você determinar por A mais B o tipo de responsabilidade daquilo. Outro caso que eu vou citar aqui, que foi muito emblemático, foi o cara que processou a Google por causa de uma responsabilidade própria dele, que o cara perdeu os dados. Ele obviamente tentou ali entrar em contato com a empresa, até para fazer ali o tipo de alteração do cadastro, mas é o seguinte, ele perdeu os próprios dados ali dele, então acessaram a conta dele, tá, o e-mail, acho que foi o Gmail, e aí conseguiram efetuar o roubo de criptomoedas dele. E a Google foi processada por isso. Mas nesse caso é o seguinte, o cara teve culpa e processou a empresa. E aí? E se for um caso parecido como esse? Tá tudo bem que a Google não é uma empresa aí de criptomoedas, embora ela esteja tentando aí lançar a própria criptomoeda deles, mas isso vai demorar um tempo. Mas fala o seguinte, se a Google fosse um exchange, se por algum acaso houvesse algum tipo de erro, que erros acontecem, tá, galera? Eu não tô querendo defender nenhum tipo de empresa, não tô aqui sendo patrocinado por nenhuma empresa para falar o que eu falo é justamente o que eu penso, tá? Vamos dizer que a empresa sofreu algum tipo de roubo de dados, ou então algum tipo de roubo de saldo. Ela obviamente tem que restituir ali os clientes, né? Se for necessário que declare ali algum tipo de recuperação judicial, mas que indenize os clientes, mas os donos serem presos por algo que é um risco da própria atividade. Olha, eu acho isso aí já um certo exagero, isso soa muito arbitrário, isso soa aí muito Inquisição da Idade Média, é isso que eu acho. Agora vamos aqui no caso bem mais absurdo, um cara que faz aqui peer-to-peer, que ele não tem ali a musculatura de uma grande empresa, de um exchange, ela é uma pessoa física somente que faz ali pequenas operações. Imagina para esse cara aí ter que suportar o mesmo processo de uma empresa. Então isso aí é falta de razoabilidade. Isso aí descamba por completo absurdo. Então por isso que eu falo aqui, tá, galera? Fica muito alerta em relação a isso aqui. A própria Receita, ela tá não somente atuando sozinha, ela tá agindo em conjunto com outros órgãos. Inclusive, para quem não sabe, ela tá ali participando de audiências públicas no Congresso Nacional. Ela tá ali participando ali da regulamentação. Ela tá participando ali dos processos ali de consulta para regulamentação. Então, os interesses deles é que estão colocados em jogo, não o nosso. Inclusive, tá, até para complementar essa notícia aqui, um cara foi preso lá nos Estados Unidos, um corretor da Local Bitcoins. A empresa em si não foi responsabilizada até agora, mas o cara foi condenado aí a 2 anos de prisão. Sabe por que ele vai ser preso por 2 anos? Simplesmente porque ele estava operando com criptomoedas sem autorização. Pode parecer absurdo, mas é Estados Unidos. Estados Unidos, a gente fala do Brasil, país de terceiro mundo, Estados Unidos, primeiro mundo. Um país que geralmente tende aí a ter algumas práticas mais pró-livre mercado, acontecendo um absurdo quanto esse. Quer dizer, se um órgão estatal falar lá, não vou dar autorização para fulano de tal, ele não vai poder realizar tal atividade por conta própria, porque senão ele vai preso. Essa é a verdade. A gente já tá falando já em caso de prisão, não é mais em caso de multa, tá? As coisas estão ficando muito ruins, eu tô ficando muito preocupado em relação a isso, e tô vendo aqui as formas de tentar driblar esse tipo de coisa. Inclusive, o que tá acontecendo nos Estados Unidos possa ser que aconteça no Brasil futuramente, eu não quero que isso ocorra, tá? Inclusive, eu já tô até conversando com algumas pessoas, falar, cara, como é que a gente pode resolver isso? E a gente ainda não conseguiu chegar num tipo de denominador comum em relação a esse tipo de problema. Por que eu falo? Porque o que está acontecendo nos Estados Unidos ainda não aconteceu no Brasil. Porque no final da matéria aqui fala sobre a questão de regulamentação, coisa que eu falei ontem, tá? Falei sobre o processo que tá aí correndo na Câmara. Se você ainda não viu, acessa lá o vídeo anterior. Mas olha só, no final dessa matéria aqui do portal Livecoins, ele fala que aqui no Brasil, essa Local Bitcoins, esse tipo de empresa, esse tipo de exchange ainda está operando porque não existe regulamentação e não tem nenhum tipo de consequência penal. Então, esse caso desse corretor da Local Bitcoins poderia não ser penalizado aqui no Brasil justamente pela falta de regulamentação, embora tenhamos aí leis que possam ser, como eu já falei no início desse vídeo, possam ser aí aplicadas em casos que não foram tão específicos.
Nesse caso aqui, talvez não seja aí aplicável esse tipo de regra, e o cara poderia se safar da prisão. E lembrando, tá, que esse não foi o primeiro tipo de condenação desse cara, o cara já teve já umas 2 condenações, acabou sendo aí punida de forma completamente, ao meu ver, injusta e arbitrária por órgãos estatais. Fico até um pouco meio chateado com isso, eu não gosto nem de gravar um vídeo desse, porque eu acabo ficando muito ruim, muito alterado no final do vídeo, mas infelizmente essa é a verdade, tá? Embora saia um pouco chateado quando eu faço um tipo de gravação como esse, tá? Pois é, galera, por hoje é só. Espero que vocês tenham aí ficado bem informados. Gostado, ninguém vai gostar, né? Mas espero que vocês fiquem bem informados aí com essa notícia, tá? E nos vemos na próxima.